Bom, gente, vamos lá, ó. Aqui já era 8 horas da noite, tá? Um dia antes do pedido. Eu tava adiantando algumas coisas pra amanhã a gente só finalizar. Então, aqui eu tenho a massa do bolo, também fiz duas massas de brigadeiro, né, tradicional em ninho, pra fazer os casadinhos. E aqui tá o recheio. Então, eu vou deixar essas coisas tudo esfriando aqui pra poder amanhã a gente fazer finalização. Também fiz o tempero do frango que eu precisava, que amanhã também tem coxinha pra fazer. E aí, depois que tudo esfriar, eu deixo na geladeira pra gente poder montar esse pedido aí. E eu volto pra mostrar a vocês. Lembrando que sempre que eu faço umas coisas assim, o dia antes, eu deixo sempre na geladeira pra no outro dia a gente fazer a finalização, tá? Bom, gente, vamos lá pra nossa prensagem do nosso bolo, tá? Como eu adiantei, né, um dia anterior, eu adiantei a massa, adiantei o recheio. A minha massa de salgados também eu já preparei pra deixar ela esfriando. E agora a gente vai fazer a prensagem do nosso bolo. Esse é um bolo de 15 centímetros. A cliente escolheu massa branca e o recheio vai ser de ninho com Nutella. Então vamos lá fazer a prensagem. Para quem quiser aprender, né, sobre quantidade de calda, receita de massa, receita dos recheios também, eu já tenho o e-book disponível aqui para vocês, caso vocês queiram fazer a compra, né? Tá num preço muito mara para vocês, um valorzinho bem em conta, digamos assim. Então vocês vão ter no e-book, né, massas tanto de chocolate quanto de massa branca para vocês fazerem aí, né, 4 tamanhos de forma. Então vocês vão ter a quantidade de massa para 4 tamanhos de forma, tá? E também vão ter o e-book dos recheios. São 10 sabores de recheio que você pode estar colocando aí no seu cardápio, fazendo recheios incríveis, que eu tenho certeza que as combinações que estão lá, vocês também vão conseguir combinar um recheio com outro, né? E é maravilhoso, gente. E além disso, além das massas e recheios, vocês também têm no e-book, se comprar os dois, vocês também têm o bônus, tá? O bônus vocês vão ter a receita da calda, validade, a quantidade que eu rego cada disco para cada tamanho de forma. Também te dou um norte para que você possa saber quanto de recheio você pode usar em cada bolo, tá? Tudo isso fica no bônus também, algumas dicas de peso, em questão de fatias, porque quando a gente está iniciando, a gente não tem, né, essa noção de quanto rende um bolo, qual o peso que ele pesa, então a gente fica meio que perdido no início. Então, esse e-book eu tenho certeza que vai te ajudar nessa questão aí dos bolos de aniversário. Então, quem quiser adquirir, o link tá aqui embaixo na descrição para vocês, tá? E aí, vamos lá, ó, tô fazendo aqui a prensagem. Como ele vai ser ninho com Nutella, a Nutella, gente, ela quando tá em temperatura ambiente, ela fica molinha, digamos assim. Então, eu prefiro, como segurança minha, eu prefiro fazer uma barra de contenção, né, uma barreira de contenção na lateral da minha forma, para que a gente possa manter essa Nutella apenas no centro, tá? Então, por isso que eu faço dessa forma. E aí a gente passa o leite ninho na lateralzinha da forma. Quando chegar na segunda parte, né, no segundo disco de massa, vocês vão dar para ver direitinho essa parte da barreira. Ai, Pamela, eu posso fazer a barreira de contenção só com o brigadeiro? Não, gente. Vocês podem fazer também com o chantilly, né? O chantilly também faz. O chantilly que esteja, claro, desidratado, né? Porque querendo ou não, ele precisa estar bem durinho ali na lateral. Mas eu, particularmente, prefiro fazer com o próprio recheio, porque já fica uma coisa só. E eu acho até melhor para mim, eu tenho mais segurança em trabalhar em relação a isso, tá? Agora vamos lá fazer a segunda camada. Meus bolos sempre tem 3 discos de massa e 2 camadas de recheio, tá? São padrão. Tanto para os bolos quanto para as tortas são padronizadas essa questão da quantidade. Mas eu sei que tem gente que gosta de trabalhar com 4 camadas de massa, 3 discos de recheio. Fica a seu critério, tá, gente? Aqui eu só tô mostrando a forma como eu trabalho. E claro, caso vocês queiram fazer dessa forma, pode fazer também, então vocês vão se adaptar aí. E o que que acontece? Aqui eu acabei esquecendo de colocar o restante do meu recheio. Eu coloquei só na lateral, na verdade, né, que a gente fez a barreira de contenção, e coloquei a Nutella dentro, só que em cima da Nutella ainda ia mais recheio e eu acabei esquecendo. A sorte foi que eu lembrei e consegui tirar o meu bolo da forma. Então eu consegui fazer essa correção aí na hora, que deu para fazer tranquilo, porque como eu tenho a quantidade, né, de recheio, é preciso eu fazer essa quantidade certinha para que o bolo fique no mesmo tamanho e o bolo também fique no mesmo peso. Geralmente esse bolo aí, gente, ele pesa 1,5 kg, tá? Mas, por exemplo, quando vai geleia de abacaxi, geleia de morango, quando vai Nutella, ele além de ficar mais alto, né, vocês vão ver que ele vai ficar mais alto que a cobertura, que a forma, ele também
pesa um pouquinho mais porque vai adicionar no meio, né? Além do próprio recheio, que é o brigadeiro que eu utilizo, vai adicionar no meio. Ó, eu tô mostrando pra vocês aqui agora como é que eu faço a barreira de contenção. Então eu pego o meu recheio, é ideal você colocar o recheio, não é ideal, mas o melhor seria você colocar o recheio com a manga de confeitar, porque você consegue pegar bem no cantinho da forma, tá vendo, ó? Entre a massa e a lateralzinha da forma. Então eu passo uma primeira camada, e isso eu tô pesando, tá, gente? Pra poder manter aí o padrão da quantidade de recheio. Feito isso daí, a gente vai manter a Nutella no meio, tá vendo? Então, se você for usar mousse, se você for usar geleia, qualquer recheio que seja um pouco mais leve e o recheio que seja um pouco mais cremoso, digamos, você precisa fazer a barreira de contenção para que você tenha segurança na hora de entregar esse pedido e também tenha a segurança de não ficar vazando o seu recheio, tá? Isso é muito importante. E aí aqui eu vou colocar Nutella, né? Eu comprei 2 potinhos, porque um potinho só não daria. E eu fico mansa porque esses potes, gente, ele tem um negócio assim no fundo que a gente não consegue tirar muito bem a Nutella. Eu acho que isso já é pra gente não usar toda a Nutella do pote, não é possível. Eu podia, né, facilitar essa embalagem. Enfim, espalhei aqui a minha Nutella por cima. Estão vendo que a Nutella tá bem no centro do meu bolo, então não vai correr o risco dela vazar, nem nada do tipo. E agora sim, eu completo, né, com o restante do meu recheio. Então, por isso que quando a gente tem o peso certinho dos recheios, a quantidade de calda, a gente fica muito seguro em relação a um bolo, porque a gente sabe que vai estar entregando um pedido que vai estar um bolo estruturado, que vai estar regado na medida certa, a quantidade de recheio também vai estar certa, ou seja, aquele peso que você passou para o seu cliente, você vai entregar aquilo ali. Então, é super em conta vocês fazer esse tipo de... como é que eu falo para vocês? Esse tipo de conhecimento, né? Colocar esse conhecimento em prática, porque vai ajudar demais vocês. E lá no e-book tem tudo isso para que vocês possam aprender. Tem muita gente já colocando em prática, muita gente que fez essa massa, fez também a prensagem, fez tudo direitinho, gente. Aqui no canal tem vários vídeos de prensagem para vocês, né? Mas lá vocês vão ter a receita. Então, se vocês quiserem saber mais informações, o link vai estar embaixo. Ó, tá vendo que a minha massa, né? Ela ficou um pouquinho maior do que a forma. Normal, porque a gente colocou Nutella, então ela fica maior. Agora eu vou deixar meu bolo na geladeira e volto pra gente poder fazer a finalização dos docinhos. Vamos agora finalizar os nossos docinhos, ó. Aqui eu tenho 15 brigadeiros e tenho 15 beijinhos. Esses daqui, gente, já eram docinhos que estavam prontos, né? Que eu tinha produzido para congelamento. Então, como eu já tinha pronto, facilitou, né? Agora na hora da produção, porque aí a gente só precisa finalizar os bem casados e o ninho com Nutella, que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui eu já tenho a minha bandejinha com 15 unidades, que é justamente a quantidade que a gente vai utilizar nessa encomenda. Aqui eu tenho, ao total, 60 docinhos, né? Então o que eu fiz? Pra não usar muita caixa, eu peguei 2 caixas de 25 doces e aqui vai caber 10 docinhos, então completa aí 60 unidades. Aqui, ó, o meu beijinho já tão pesadinho, bonitinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e dar uma boleada pra ele ficar um pouquinho mais redondo. Aqui embaixo tá grudando um pouquinho, porque no dia faltou desmoldante. O desmoldante tava bem fraquinho, aí não pegou muito no fundo. Mas dá pra gente tirar tranquilo, ó. A gente vai passar o coco ralado no... o beijinho no coco ralado. Gente, quem é fã desses docinhos, só que eu prefiro ele com o cravo. Eu amava o gostinho do cravo, né? Hoje em dia o pessoal nem pede mais, enfim. Então hoje é mais só o beijinho no coco mesmo. Tradicional, né? Assim. Então, ó. Meus docinhos aqui, eles têm 15 gramas, tá? De massa. Esse daqui tem 15 gramas de massa. E aí, eu passo no coco ralado. Queria comprar, gente, coco ralado em flocos, mas eu não acho. Infelizmente, aqui eu não achei ainda, não chegou. Nem no Atacadão chegou. Ó, passo no coco e aí eu já jogo nas minhas forminhas, tá? Essa caixa aqui são próprias para forminha pétala de 3,5 por 3,5. E essas branquinhas aqui, ó, é a número 6, tá? Que eu uso para colocar os docinhos de 15 gramas. Então, aqui eu vou finalizar os beijinhos e volto pra gente poder finalizar também os nossos brigadeiros. Partiu agora finalizar os brigadeiros. Pra adiantar aqui, eu já boleei todos.
pra poder já ficar bem redondinho. E aí, ó, eu só venho jogando aqui no granulado. Esse granulê, gente, eu sempre deixo na geladeira, tá? Antes, quando eu iniciei, eu não trabalhava com docinhos assim. Com esse granulê não, que é esse quadradinho aqui. Eu trabalhava com aquele tradicional mesmo, né? Ó, vou fazer o seguinte. Ao total aqui também vai ser 15 brigadeiros. Só que eu vou deixar os brigadeiros, vou deixar 10 brigadeiros nessa caixinha aqui. Essa daqui, gente, é a embalagem BR10, tá? Da Gorvonatec. Aí essas forminhas pétala aqui, ó, ela é a 3x3. Nessas caixas brancas é a 3,5 por 3,5. Já nessa daqui cabem 10, porém da caixinha pétala aqui é 3x3. Se eu for utilizar essa 3,5 aqui, ela só cabe 8. Então, por isso que eu utilizo essa outra, porque aí dá pra gente colocar 10 docinhos pra fechar, ficar uma quantidade fechada, né? E aí aqui não tem segredo, ó. Tiro os brigadeiros daqui, ó, coloco, dou só mais uma boleada pra isso ficar bem redondinho e também o granulado ficar no lugar. E aqui, ó, cabem exatamente 10, tá vendo? Ó, bolear aqui bonitinho, colocar. Pronto, uma caixinha a gente já finalizou, que é essa daqui. Depois eu coloco só a etiqueta. Nessa daqui, onde tá os beijinhos, eu vou também colocar uma fileirinha, né? Desse daqui. Ó, pegar e jogar dentro da caixinha. Quando a gente abre, gente, as caixinhas, deixa tudo pronto, é muito mais fácil de você finalizar os docinhos, tá? E também você evita de estar sujando as caixinhas, porque como aqui eu uso caixinha branca, eu prefiro fazer assim, porque a gente já monta tudo e depois a gente só vem colocando os docinhos. A gente já pensou, você tem que bolear, aí abrir uma caixinha, aí mela, entende? Então, fazer um trabalho bem feito e também saber se organizar ajuda demais na hora da produção, certo? Então, aqui a gente tem beijinho e brigadeiro. Eu vou fechar a caixa, deixar aqui do cantinho. E a gente agora vai precisar pesar, ó, os bem casados. Eu fiz a receita a mais, porque o que sobrar eu congelo, né? Já aproveito e faço congelamento. Mas aqui eu tenho que separar 10 de leite ninho para completar, porque tem outros ali congelados. E aqui também fazer o bem casado, que é os dois juntos, tá? É isso. Dá uma organizada aqui na bancada pra gente vir fazer os bem casados agora. Vamos lá, ó. Eu aqui coloquei um plástico na bancada pra gente começar a pesar os docinhos, tá? Eu olhei ali na geladeira, eu tenho uma bandeja com 7 unidades de leite ninho, né? Que é o brigadeiro de ninho pra gente fazer o ninho com Nutella. Então aqui, pra gente completar ele, eu preciso fazer mais 8, né? Então vou pesar logo esses daqui de ninho pra ficar certo. Os de leite ninho, eu peso a massa com 15 gramas, tá? Porque aí vai o pingo da Nutella, aí meu docinho vai ficar com 16 gramas, 17 gramas. Mais ou menos esse peso médio, tá, gente? Mas eu nunca deixo menos do que 15 gramas, não. Meus docinhos sempre colocam um cardápio que tem 15 gramas, mas ele sempre passa um pouquinho. Mas aí, pra fazer o de ninho com Nutella, eu peso 15 gramas de massa. Então, aqui, acho que essa daqui tá com mais, hein? Deixa eu ver que tem hora que essa balança... tá com 20 gramas, sabia? Às vezes, assim, no olho, gente, eu consigo identificar a quantidade que às vezes tá, sabe? Às vezes a balança, ela tá meio que desregulada. Aí eu preciso ajeitar, ó. Aqui eu já vou deixar boleadinho mesmo, bem redondinho, que é já pra gente trabalhar com ele daqui a pouco. Então, vou separar 8 bolinhas aqui de leite ninho. Já separei aqui 8 bolinhas de 15 gramas, que vai ser pro ninho com Nutella. E agora eu vou pesar aqui bolinhas com 8 gramas, porque a gente vai fazer o docinho de casadinho, né? Que é aquele metade e metade. Então, aqui eu vou fazer bolinhas assim, ó, de 8 gramas. Vou pesar todos aqui, que eu já deixo já preparado para congelamento, o que sobrar. E vou pesar também 8 gramas do brigadeiro, tá? Depois a gente volta pra gente unir os dois e bolear e fazer a finalização desses docinhos. Então, daqui a pouco eu volto. Voltei aqui pra mostrar pra vocês a finalização do nosso casadinho. Eu vou logo pesar, eu pesei, na verdade, aqui as quantidades que a gente vai usar pra o kit, tá? Pra encomenda. Mas o que sobrou aqui, ó,
de brigadeiro, eu vou deixar pra enrolar depois que eu finalizar os doces, porque aí eu prefiro logo, né, dar conta da encomenda e depois eu faço sem pressa os brigadeiros para congelamento, certo? Aqui, ó, eu tenho bolinhas de leite ninho com 8 gramas e bolinhas de brigadeiro com 8 gramas. O que a gente vai fazer agora? Aqui eu já deixei açúcar cristal para poder passar os docinhos. Então, aqui, ó, tô só melando um pouquinho a mão para poder ficar margarina. E aí a gente faz o seguinte, ó, pega as duas bolinhas, você vai apertar, vai colocar na palma da mão e você vai virar, ó. O docinho, quando ele tá no ponto correto, ele não se mistura as cores. Mas se você deixar o docinho muito mole, ele vai se misturar, ó. Tá vendo aí como é que ele fica? Desse jeitinho aqui, gente, ó. E aí a gente já joga no açúcar cristal. Vou fazer a mesma coisa, ó. Aperto, coloco na mão e vou bolear, ó. E aí as cores automaticamente ela vai se unir, o brigadeiro vai se unir. Só que a cor vai ficar separadazinha, ó. O preto e o branco, certo? Vou fazer aqui com os de casadinho. E aí, deixa eu só mostrar pra vocês a finalização dele, ó. Depois que eu passo no açúcar, faço que nem o coco ralado. Tiro do açúcar e já venho colocando nas minhas forminhas, tá? Já faço dessa forma. Eu vou finalizar aqui os de casadinho e esses daqui de ninho com Nutella eu só vou passar no leite em pó, tirar o excesso na farinha, na peneira, e aí depois eu volto pra gente colocar as pitangas da Nutella. Bom, minha gente, vamos lá agora. Já finalizei aqui os casadinhos. Agora eu vou fazer a finalização dos ninhos com Nutella. Como eu não tenho aquele... como é o nome, gente? Aquele aparelho que a gente usa, aparelho, ó. Aquele utensílio que a gente usa, né, pra poder fazer essas bolinhas no brigadeiro, que o nome é esteca. Obrigado por quem comentou, porque eu não tava lembrando. Eu faço com pincel mesmo, então vocês estão vendo aí que eu tô batendo o pincel no dedo, porque o dedo tá com um pouquinho de margarina, então ajuda a não grudar no docinho. E é assim que eu faço, tá? Porque eu ainda não fiz a compra desse utensílio, então eu preciso urgentemente comprar pra poder fazer essa parte aí, mas com pincel dá pra vocês fazerem. Agora vamos fazer a pitanguinha da nossa Nutella. Gente, aqui eu tô utilizando o bico 21 da Wilton, tá? Pra fazer essas pitangas. Eu não faço roseta porque o meu docinho vai ficar com um custo muito maior. Então eu prefiro, na verdade, fazer somente as pitanguinhas, porque aí de pitanga eu não peso mais, tá? Mas quando eu pesava no início para poder precificar, fazer a ficha técnica e tudo, vai de Nutella de 1 a 2 gramas de Nutella. E se eu for fazer a roseta, ela vai umas 3, 4 gramas de Nutella. Então, querendo ou não, Nutella é um produto caro e aí acaba que o valor do docinho fica um pouco mais, sabe, mais alto. Então, conhecendo o público-alvo, a gente tem que ter noção desse custo também, tá? Então, assim ficou os docinhos. Agora eu só vou fechar a caixa. Já finalizei todos, ao total foram 60, né? Então eu já fiz a finalização. Deixa a caixa fechadinha. Essa caixa eu compro lá na Jango, tá, gente? Eu sempre deixo o link aqui na descrição pra vocês. E se não me engano, tem cupom pra primeira compra. Eu vou deixar também um cupom aí na descrição. Deixar os docinhos lá. E agora eu vou mostrar pra vocês o que sobrou aqui dos docinhos. Pronto, gente, ó. Aqui eu já finalizei os brigadeiros, né? Que faltava no prato. E aí deu pra mim fazer uma porção de 15 brigadeiro de ninho, 15 brigadeiro de tradicional, né? Aí sobrou massa, eu consegui fazer 5 casadinhos. E aqui tem 8 brigadeiros, tá? Eu vou levar pra congelamento. Aqui eu já fiz a atualização, né, na minha planilha. E agora eu preciso fazer o quê? Pegar a minha massa de salgados, pesar, porque eu preciso agora fazer os salgados. Bom, gente, ó, salgados finalizados por aqui. Deu pra fazer a quantidade, tá? 30 coxinhas e 25 bolinhas de queijo. Aí agora o que eu vou fazer? Agora são 12 horas. Eu vou colocar as coxinhas, bolinhas de queijo nesse saquinho, vou fechar e vou deixar mais ou menos 1 hora e meia no congelador. E depois eu tiro e deixo embaixo na geladeira pra quando a gente for fritar, ele está refrigerado e não congelado, tá? É isso. Quando for lá por umas 3 horas mais ou menos eu volto, que aí eu vou mostrar pra vocês a decoração do bolo. Bom, vamos lá agora fazer a decoração do nosso bolo. Esse pedido, gente, era para a cliente vir retirar de 5h30. Então, nesse dia eu tinha outro bolo também que eu tava decorando. Inclusive, esse vlog vai sair um dia antes desse daqui. E aí, como eu tinha 2 bolos, eu decorei primeiro o outro, depois eu fui fazer a decoração desse daí, porque eu ainda tinha que fritar os salgados.
Então eu tinha que correr contra o tempo, né, digamos assim, para poder fazer as coisas. Mas apesar que deu tempo, ainda era 4 horas, ia dar 4 horas, mas eu sempre gosto de, sempre que eu vou decorar um bolo, fazer um pedido, eu sempre adianto. O que eu puder adiantar, eu adianto. Se o pedido é para 6 horas da noite, 10 horas da manhã eu já estou finalizando os docinhos. O que eu posso finalizar, eu já finalizo. Por quê, gente? Porque se der alguma coisa de errado, se aconteceu um imprevisto, alguma coisa que não está sob o nosso controle, eu posso inverter a situação, né, e posso ganhar tempo em relação a isso. Então, na hora eu consigo consertar. Agora, se você deixar tudo para a última hora e aí de repente acontece um imprevisto aí e você acaba que ficando louca na correria, porque, gente, na hora dá uma loucura, porque a pessoa fica doida, porque aí as coisas dão errado e você começa a fazer com rapidez, cai coisa, quebra coisa, a decoração dá errado, enfim. Acontece 1 milhão de coisas, situações em que você fica mais desesperada ainda e fica pior para você poder focar naquilo que você precisa focar. Então, eu sempre gosto de decorar faltando 1 hora, 1 hora e meia. Eu gosto de ter esse tempo aí para poder fazer com tranquilidade, para poder, né, deixar tudo prontinho o quanto antes para poder eu ficar mais leve e tranquilo em relação ao pedido, né? Ai, gente, eu tô gravando esse vídeo bem de manhãzinha pra vocês. Então me perdoe se às vezes eu ficar com aquela vozinha de sono. Vamos lá. Eu passei o meu chantininho já hidratado, eu já hidratei ele. Ele aqui, eu usei o azul royal, tá? Pra fazer essa corzinha do azul. E aí o que que acontece? Eu já vim passando a espátula de textura. Sempre que eu tenho espátula de textura pra usar, eu prefiro usar a alisadora primeiro, porque eu acho que o chantilly fica mais no lugar. E eu sei lá, gente, é a minha forma. Mas se você quiser passar já a espátula de textura direto, pode também, não tem problema algum. Só que eu prefiro passar a outra, né? Eu sempre passo a outra, depois eu venho com a espátula de textura para poder ficar certinho mais o chantininho, certo? Mas aí, isso é algo meu, tá, gente? Mas se você quiser já passar direto a espátula de textura, tranquilo. Agora aqui eu já fiz, né, na verdade, as minhas quinas. Tô mostrando pra vocês. E agora eu vou utilizar o verde limão. Gente, esse verde limão eu achei engraçado porque ele parece um verde neon. E não é verde neon. Vocês vão ver pelo vídeo que a cor dele é bem viva mesmo. Uma vez eu tinha um bolo neon pra fazer e eu lembro que quando eu comprei o corante, que eu fiz o teste, eu disse, nossa, isso daqui não vai ficar neon nunca. E depois, né, de um tempo, foi que eu descobri que esse verde limão da Fab, ela fica nessa cor linda, gente. Fica lindo mesmo. Depois eu vou mostrar o resultado do bolo finalizado pra vocês com o topo, tudo certinho. Então, assim, essa cor fica linda. Então, uma dica pra vocês que for fazer bolo neon, utilize esse corante em gel verde limão, porque ele fica uma cor muito mais viva do que o próprio corante neon, certo? Aí agora aqui eu fiz uma parte do cachepô aí embaixo, que era o detalhe do bolo, e em cima eu passei um pincel para poder fazer um detalhezinho aí em cima do nosso bolo, tá? Nossa decoração tá quase finalizada. Nesse dia eu tava pensando nos salgados, que hora eu ia começar a fritar, porque eu acabei me esquecendo de fazer um negócio. Esse detalhe aí embaixo que eu tô fazendo com palito, gente, eu era pra ter parado pra pensar na hora e eu não parei. Eu era pra ter pegado uma espátula de textura pra fazer 2, 3 linhas nesse cachepô, horizontal, entende? Como essa linha que eu tô fazendo aí agora. Porque o estilo seria pra fazer uns tijolinhos. Só que na hora eu decorando, eu não prestei atenção nisso. E aí depois foi que eu fui perceber, só que como a cliente já tava vindo buscar o bolo e tudo, não daria tempo de eu ajeitar. Então, eu acabei fazendo dessa forma. Mas não é dessa forma que se faz, tá? Tinha uma maneira mais fácil de fazer e mais bonita também. Mas deu pra quebrar o galho, digamos assim. Eu fiquei bem frustrada depois que eu vi, porque eu disse, caraca, era pra ter feito de forma diferente. Me perdoe, gente. Acontece, né? E eu tava pensando já nos salgados, porque já era o quê? 4 e pouco. E eu tinha que ainda fritar os 60 salgados, se não me engano, foi quase isso, 60 salgados. Então, depois que eu fiz esses risquinhos na vertical, eu vim puxando
os riscos nas laterais para mim fazer como se fosse tijolinho. Não ficou igual, né? Como eu falei para vocês, eu era para ter feito com a espátula, porque ajudaria muito mais e ficaria muito melhor a questão do desenho. Mas, né, acontece, são coisas que às vezes na hora a cabeça da gente tá lá pro beleléu e a gente acaba se esquecendo de adicionar aquilo que a gente precisava para poder ajudar na hora da decoração. Mas se tiver outro bolo que tenha esse tema, que tenha alguns tijolinhos para fazer, eu vou filmar para vocês para mostrar como é que ficaria se eu tivesse usado a espátula, né? Seria muito melhor e ficaria muito mais bonito e organizado. Mas enfim, acabou que ficou assim o bolo. Mas como é um detalhe apenas, não fez tanta diferença na hora da decoração. Graças a Deus a cliente gostou bastante. Então foi algo que eu consegui, né, ajeitar assim. E na hora eu não parei para pensar realmente, gente. Mas acontece, né? Ó, aqui, olhando pelo vídeo, parece que o bolo tá troncho, né? Mas não tá, gente. Às vezes essa minha bancada que ela tá meia, assim, sabe? Empenada pro lado. Parece que o bolo tá caindo. Mas não tava, gente. Esse bolo foi pra Maragogi. Pra cidade mesmo de Maragogi. E foi tranquilo, tá? Foi um bolo que chegou tranquilamente lá. Não saiu do lugar, não rachou, nem nada do tipo. O cliente levou tranquilo. Então, por isso que eu falo, quando a gente tem uma massa estruturada, o recheio estruturado, quando a gente faz a barreira de contenção, quando a gente faz a prensagem de forma correta, na forma, não corre esse perigo, né, do bolo cair, do bolo desandar, do bolo desmanchar, e principalmente na questão da calda. Quando a gente tem uma calda, que é uma quantidade, né, de calda, na verdade, que o bolo da gente nem fique muito molhado, porque querendo ou não pode vazar, e é horrível, gente. Já aconteceu isso comigo bem no iniciozinho, quando eu tava trabalhando, comecei a pegar bolos de aniversário, aconteceu isso. Então, é tudo experiência, né? Tudo que eu tô passando pra vocês, tanto nos e-book quanto aqui nos vídeos, foram coisas que eu tive que quebrar muita cabeça e muita cara, gente. Eu perdi produtos, eu errei em vários bolos, tá? Hoje vocês estão vendo assim, mas lá atrás, no início, era outra coisa, né? Era totalmente diferente, tá? Mas foi como eu disse, é com a prática e é com o tempo que a gente vai aprendendo as coisas. Então tenha paciência com você, vá treinando, perca o medo. Sempre que tiver um bolinho na família para fazer e você puder, claro, se propõe a fazer o bolo, a decoração. Isso ajuda você a ir treinando, né? Para você pegar mais confiança em pegar uma encomenda depois. Claro que toda encomenda, mesmo quando a gente tem encomenda assim, que a gente já faz um bom tempo, a gente às vezes fica nervosa. Eu mesmo, quando tenho bem toquei para fazer, misericórdia. Minha mão trava, que é uma beleza, e eu fico nervosa porque eu não sou boa de desenho. Aí os clientes vêm com aqueles desenhos e eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Isso é normal, acontece. Mas isso a gente vai, né, com o tempo a gente vai se organizando, vai fazendo as coisas direitinho. Então, tenham paciência com vocês, porque no início realmente é muito difícil. No início é complicado, no início a gente tem medo, e o medo sempre vai estar ali, gente. No início ou não, sempre vai estar medo, porque cada fase da nossa vida a gente vai precisar avançar, né? No início a gente vai precisar dar o primeiro passo, então a gente tem medo de dar o primeiro passo. Depois a gente precisa avançar mais ainda, a gente vai ter medo de avançar, porque são responsabilidades maiores que a gente tem, né? Se a gente trabalhar, por exemplo, na cozinha de casa, a responsabilidade é uma. Se a gente for montar uma loja, a responsabilidade é o dobro, né? Muito maior, é funcionário, é saber lidar com finanças, gente, é tanta coisa. Então, a gente começa a se organizar de casa para poder, quando for lá na frente, a gente, né, ficar mais tranquilo. Mas cada fase tem as suas dificuldades, tá? Ó, eu coloquei lá o topo, vocês viram. E agora o bolinho, eu tô mostrando ele aqui finalizado para vocês darem uma olhada como é que ficou ele finalizado com um topo, certo? Aí eu aproveito para tirar foto, postar lá no meu Instagram. E agora eu vou mostrar para vocês que eu tô já começando a fritar os salgados, né? 4h35 agora, gente, ó. As caixas pros salgados já tá aqui pronta, certo? O bolo tá na geladeira, os dois, né? Que um vocês vão ver no outro vlog, certo? E esse daqui é o de hoje, que eu também decorei, ó. Tá os dois aqui na geladeira, os docinhos também tá ali no cantinho. Aí agora, enquanto os docinhos tá aqui na geladeira, eu tô aproveitando pra poder já fritar os salgados, certo? Ó, aqui os meus salgados já estão prontos. Vê só, gente, como ele sai, ó. Bem douradinho, tá vendo, ó? Bem bonitinho. Aí eu tiro um pouco do excesso aqui e jogo
aqui no... Como é o nome, gente? No papel toalha pra poder absorver um pouco do óleo, né? E aí, ó, ao total vai ser 50 salgados. Mas vai dar tempo, que agora são 4h35, então daqui pra 5 horas dá tempo pra gente finalizar aqui, tá? Vou fritar aqui e aí depois eu volto com tudo pronto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, kit finalizado por aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na caixa ficou os salgados, então aqui eu tenho as bolinhas de queijo, aqui as coxinhas, ali atrás os brigadeiros, ninho com Nutella, casadinho, beijinho e brigadeiro tradicional. E aqui ficou o bolo, ó, ficou assim, tá vendo aí? Ficou o detalhezinho aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês os valores, porque tem muita gente que me pergunta sobre valor. Mas assim, gente, esse é o valor que eu cobro aqui. E vocês aí precisam fazer a precificação. Não adianta colocar o preço no achismo não, tá? Ó, esse bolo aqui é um bolo de 15 centímetros, massa branca e o recheio foi ninho com Nutella. Esse ninho com Nutella, ele custa 145, tá? O sabor dos meus bolos aqui, o valor, vai depender do sabor do recheio. E aí o topo de bolo a moça cobrou 20, as 30 coxinhas foi R$41, 25 bolinhas de queijo foi R$32,50, 15 brigadeiro, R$29,35, 15 bem casado, R$26,75, 15 ninho com Nutella, R$31,20 e 15 brigadeiros deu R$22, certo? Esse foi o kit finalizado, eu vou fechar aqui a caixa dos docinhos, dos salgados também para poder finalizar. E é isso, gente, por hoje é só isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.